Eu mencionei para vocês que uma maneira fácil de nós mudarmos a capacitância de um capacitor é acrescentar um material entre os terminais. Tá? Então, por exemplo, no caso de um capacitor, por exemplo, de placas paralelas, eu posso acrescentar um material aqui. Esse material ele não pode ser um condutor, porque se ele for um condutor, ele liga os terminais, ele conecta os terminais. Então aí a gente vai ter as cargas voltando a ficarem neutros, né? Os terminais ficando neutros, porque a gente vai ter uma conexão entre eles. Então esse material é um dielétrico. Tá? A gente mencionou dois tipos de materiais, condutores e isolantes. Os isolantes são formados por dielétricos, né? Eles não deixam passar carga entre eles, tá? Geralmente esses dielétricos, tá? O material dielétrico, ele é, como todo material, ele é formado por átomos, mas eles podem ter dipolos permanentes, tá? Então, por exemplo, uma molécula de água é uma molécula polar. Então ela tem definida um pedaço dela que é mais positivo e um pedaço dela que é mais negativo. Então ela vai ter, por exemplo, já os dipolos ao longo. Por exemplo, se a gente está colocando água entre esses terminais. Tá? Ou a gente pode ter materiais que eles não têm dipolo, igual da água. Né? Então a gente vai ter os átomos, né? Aí a gente tem o núcleo com os elétrons em volta desse núcleo. Ao aplicar o campo, a gente pode induzir um dipolo. Então a gente vai ter que essa nuvem eletrônica, essa nuvem de elétrons, né, ela vai se deslocar para um lado e o núcleo vai deslocar para o outro lado. Então isso forma uma região que tem maior carga negativa e uma região que tem maior carga positiva, né, formando também um dipolo. Então esses são dipolos induzidos. Tá? A gente não chegou a mencionar isso, mas está no livro, caso vocês queiram maior detalhes, é que os dipolos elétricos eles se alinham ao campo. Então, por exemplo, se eu ligo, né, os terminais aqui dessas placas paralelas e eu carrego positivamente um e negativamente o outro, eu vou ter um campo na direção do positivo para o negativo. E o que vai acontecer com esses dipolos? Tanto pode ser dipolos permanentes ou induzidos, eles vão se alinhar ao campo, tá? Sendo que a parte positiva fica na direção do campo e a parte negativa no sentido oposto do campo, né? É como se a gente fizer a conta, né? A ideia aqui é como se a gente tivesse acúmulo de carga, tá? Positivas embaixo e negativas em cima. Deixa eu passar aqui pro slide. Tá? Então a gente tem um acúmulo de cargas positivas aqui, um acúmulo de cargas negativas aqui. Tá? Então, vamos ver como é que é esse comportamento do dipolo dentro do material. A gente tem então que a gente tem um campo externo ao material, tá? Que é, por exemplo, esse campo em azul aqui, que é dado pelo acúmulo de cargas nos terminais do capacitor. E veja que eu vou ter um campo induzido, tá? Por quê? Eu tenho os dipolos se alinhando. Então eu vou ter um acúmulo de cargas positivas em uma superfície do dielétrico, e um acúmulo de cargas negativas na outra superfície do dielétrico, que é como se eu tivesse essa carga aqui, ó,
O que está acontecendo, né? Se a gente for pensar aqui, é como se pensa nesses dois dipolos aqui, tá? Esse dipolo aqui, ele tem carga positiva, aí aqui tem carga negativa. Essa carga negativa cancela com essa carga positiva aqui dentro do dipolo e vai sobrar só as cargas positivas do dipolo de um lado e só as cargas negativas do dipolo no outro. Então é como se a gente tivesse esse acúmulo, essa separação. Mesmo a gente não tendo deslocamento de cargas, esse alinhamento do dipolo em relação ao campo vai gerar como se a gente tivesse esse deslocamento de cargas. Tá? Como a gente não tem esse deslocamento de cargas, o campo elétrico não zera dentro de um dipolo, de um dielétrico, igual zera dentro de um condutor. Tá? Então a gente tem um campo elétrico, né, sendo formado aqui por essa indução dessas cargas na superfície do dielétrico. E uma das coisas é que essa indução ela depende do material e ela depende do campo externo. Então, quanto mais forte é esse campo externo, maior vai ser as cargas induzidas, logo maior vai ser o meu campo elétrico gerado por essa indução, que eu estou chamando esse de E induzido. Tá? Então, eu tenho que o campo total dentro do dielétrico vai ser o campo externo, que é o campo da distribuição de cargas, dividido por um K, que é uma constante, que depende do material. Tá? Se a gente fizer essa conta, né, por exemplo, usando a lei de Gauss, eu vou ter que... É como se eu tivesse substituindo... substituindo, tá, o ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, por um epsilon, que é a do material. E quem que é esse cara, né, em relação a essa constante que aparece? É um Kε0, né? É uma constante de proporcionalidade aqui entre esses dois. Então, os materiais eles são definidos por esse epsilon. O ε0 é o do vácuo. Esse epsilon. Então, se eu pegar qualquer equação que nós temos, que a gente estudou, que tem o ε0, se a gente substituir aquele ε0 por epsilon, nós vamos ter que a gente vai estar calculando agora o campo dentro de um dielétrico que tem esse epsilon como sendo relacionado à sua constante elétrica. Tá? O K geralmente é uma constante elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um capacitor no vácuo, né, de placas paralelas, eu tenho C sobre ε0, A sobre D. Então, aí, igual eu disse para vocês, o ε0 é o material e o A sobre D é a geometria. Se eu tenho um dielétrico, epsilon é o que está referente ao material e A sobre D é o que está referente à minha geometria. Tá? Então é simples assim. Então os dielétricos, tá? Se a gente for fazer contas de campo elétrico dentro de um dielétrico, essas coisas, para a gente ter certeza de como está o que está acontecendo, nós vamos fazer todas as contas substituindo o epsilon 0 por epsilon e acabou. É isso. Tá bom? Simples assim. Lembrando que a gente vai só lidar com materiais bem simples, né, que são a maioria dos materiais dielétricos, e esses materiais têm resposta linear. Essa resposta linear ela aparece por essa proporcionalidade entre o campo externo e o campo induzido. Então, por isso que aparece esse epsilon. Tá bom?